O Vasco, enfim, acerta a contratação de um zagueiro. Com boa passagem pela seleção brasileira, chegou a conquistar título, já foi inclusive para a seleção principal. É para chefiar a zaga vascaína. Beleza pura, povão vascaíno. Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Parabéns à torcida vascaína, hoje o nosso clube comemora 127 anos. E dentro do programa A Hora do Vasco, trouxemos em primeira mão o novo reforço para a zaga vascaína. Tomara que agora tenham acertado aí com o Robert Renan na escolha, né? O jogador está acertado com o Vasco, chega no Rio, e amanhã, entre amanhã e depois de amanhã, fui corrigido aqui, vai ser anunciado como novo zagueiro do Vasco. Robert Renan, reforço do Vasco para essa temporada, zagueiro pela esquerda, canhoto, com passagem pelo início da sua carreira no Corinthians, Internacional de Porto Alegre, foi mal no Internacional, negociado por ter sido um jovem promissor no Corinthians para o Zenit. Jogador que não estava atuando com muita frequência, chega ao Vasco aos 21 anos de idade, um garoto, né, um jovem, que chega para apagar um incêndio, né, que é a zaga do Vasco. Torço para que dê certo. Eu esperava uma contratação de um jogador tarimbado, experiente, não de um garoto. Né? É até importante nessa quinta-feira, né, caso ele chegue mesmo agora no Rio de Janeiro, alguém pergunte para ele se ele está preparado para apagar um incêndio que está acontecendo na zaga do Vasco. Ele tem espírito de liderança, cara. O Robert Renan tem espírito de liderança. E vou mais além. Que o Robert Renan, ele foi titular da seleção brasileira sub-20, capitão, e foi campeão com a seleção brasileira. Então, o Robert Renan, ele tem esse espírito de liderança, foi capitão da seleção brasileira sub-20, cara, que conquistou um título sul-americano. Mas, enfim, é um cara com espírito de liderança. Ninguém chega a ser capitão de uma seleção brasileira por acaso. Ninguém chega para ser capitão de uma seleção brasileira por acaso. Ele foi líder de uma geração. E o Brasil ganhou. O Brasil foi campeão com ele, como capitão. Então, já é uma coisa legal. Você acredita que ele vai resolver o problema da zaga do Vasco? Eu não sei se ele vai resolver, né? A gente não sabe se vai resolver. Mas, puxa vida, o Vasco busca um jovem zagueiro com uma passagem marcante de seleção brasileira. Sai do Corinthians para jogar numa camisa também pesada, que é a do Internacional. Garoto jovem, vigor físico. Pô, cara. Se o Robert Renan chegar aqui e não resolver o problema, junto com outros que precisam chegar, é Série B, tá? Os senhores que são péssimos de mercado, e já provaram e comprovaram, fizeram prova, atestado, tudo, credenciados em fazer besteira no mercado, vocês já são credenciados de fazer cagada. Se errarem dessa vez, já era, tá? Já era. É só um aviso aqui. Rezo, vou dobrar o joelho para que o Robert Renan chegue aqui e acabe, resolva todos os problemas. Todos. Domina, líder, manda o Verratti tomar naquele lugar se não quiser sair do campo. Quero que o Robert Renan seja o líder desse time. Que aí o Diniz vai olhar e vai falar assim, não, o líder agora é o Robert Renan, não é o Verratti. Verratti, banco. O cacete, o Robert Renan vai te enfiar porrada no vestiário. Tomara que seja isso, Baran. Rezo para que isso aconteça. Um jovem de 21 anos seja o líder de um barco mal montado com a âncora na cabeça do capitão. Né? Porque foi assim que montaram o Vasco. O Robert Renan jogou uma Copa do Mundo Sub-20 também. Ele era o zagueiro da seleção brasileira no Mundial Sub-20. Né? E aí foi quando a seleção brasileira, de maneira vexatória,
perdeu para Israel. Foi eliminado diante de Israel. Mas o Robert Renan estava no Mundial Sub-20. Então é um jogador que tem qualidade, cara. Pelo menos se mostrou na base um jogador que tem qualidade. Mas isso pro Vasco não importa. O Leandrinho é atual. Pera, pô. Robert Renan foi. Você tá fazendo uma crítica por fazer. Não, pô. Tá sendo irônico. Pô, você tá dizendo que qualquer jogador da seleção brasileira sub-20 não importa, porque você tá querendo dar uma alfinetada, e aí você tem razão de que o Leandrinho também é da seleção brasileira sub-20, com uma idade bem menor que a do Robert Renan, e não é aproveitado pelo Vasco. Luiz Gustavo, a mesma coisa. São duas coisas distintas. Uma é a crítica que o Vasco possui 2 jogadores em seleção e não é aproveitado, e uma coisa separada é a contratação do Robert Renan, pô. Eu estou trazendo uma informação legal, que ele passou por uma seleção. Você acha que isso não é legal? Pelo contrário, pô, já que passou pela seleção, pô, então não serve para o Vasco. Pô, é critério. O Fernando Diniz prefere o velho aposentado do Vitor Luiz do que o Leandrinho. O Robert Renan vai ser banco de qualquer um que estiver ali, pô, por conta de critério da comissão técnica. Por isso então, você acha, então, que o critério da comissão técnica é quem jogou em seleção sub-20 fica no banco? Esse é o critério. O critério é quem é jovem, promissor, não joga. Quem é jovem, promissor, fica no banco. Porque ver o Vitor Luiz entrando dentro de campo e o Leandrinho nem sequer ser convocado, ser relacionado para um jogo cara de seleção, o promissor não serve. Galera, Robert Renan tá em Brasília, tá? Tá em Brasília, no Distrito Federal. O Robert Renan, e eu vi de perto, Robert Renan foi convocado para a seleção principal em 3 oportunidades, em 3 jogos, né? 2 oportunidades em 3 jogos. Quando o Brasil jogou, comandado pelo Ramon Menezes, no Marrocos, ele foi convocado. E depois ele foi convocado para 2 partidas contra Guiné e Senegal, que o Brasil jogou também. Então ele já foi convocado 3 vezes para uma seleção principal. Olha o jogador que a gente está falando que vai estar contratando. Olha o jogador que vai estar contratando. O Robert Renan veio de uma seleção sub-20. Ele foi capitão da seleção sub-20, campeão com a seleção sub-20. Ele jogou uma Copa do Mundo sub-20, um Mundial sub-20, e foi convocado 3 vezes já para a seleção principal. Qual é a idade dele? 21. Com 21 anos. Agora, se vocês acham que essa contratação não é boa, que não é uma contratação legal, pô, gente, peraí, pô. E acima de tudo, um garoto promissor pela idade que ele tem. Ele nasceu em Ceilândia, né? Por isso que ele está lá em Brasília. Isso, está lá em Brasília com a família. Ainda estava de férias, né? Ele já tinha sido liberado pelo Zenit para buscar outro clube, porque o Zenit atingiu o limite de como é que se fala? De estrangeiros lá no Campeonato Russo. Então já disse a Robert Renan, ele já tinha sido emprestado ao Al-Shabaab para que ele possa... Inclusive no Al-Shabaab, se não me engano, jogou com o Leandrinho, né? O Leandrinho esteve emprestado lá ao Al-Shabaab. Quero aqui o seu comentário agora. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.